Tirei. Bom, gente, boa tarde. Meu trabalho eu também estou construindo a partir da dissertação da tese de doutorado, que é sobre velhice em Winnicott, mas também vai ter o contraponto com Freud. Então eu vou ler, tá? Que eu fiz uma construção aqui, que vou utilizar, tentar compreender então as noções de realidade em Freud e Winnicott e colocar uma ilustração clínica para poder explicitar de fato como que isso acontece, como que é essa leitura que eu estou fazendo. Então o nome do trabalho chama As Realidades em Freud e Winnicott na Clínica com a Velhice, uma ilustração clínica. O objetivo desse trabalho é compreender os diferentes modos de relação entre o indivíduo e a realidade pelas teorias psicanalíticas de Freud e Winnicott, a partir de um fragmento de caso clínico de uma senhora idosa para ilustrar parâmetros de saúde e psicopatologia. A existência da realidade é um questionamento filosófico de tradição. As coisas existem em si mesmas ou elas existem somente quando alguém as percebe? A realidade é uma criação mental? Como saber se percebo a realidade, se estou sonhando ou se trata-se de uma armadilha de um gênio enganador? Se a realidade existe por si mesma, as pessoas percebem as coisas do mesmo modo ou de maneira particular? Do questionamento filosófico sobre a existência das coisas na realidade, sobre a existência da realidade ela mesma, passamos para a compreensão psicanalítica freudiana sobre a possibilidade de constituição de uma concepção psíquica sobre o mundo externo, realidade, na medida em que se constitui uma realidade interna. A concepção psíquica da realidade para Freud é demarcada a partir da diferenciação entre uma interioridade e uma exterioridade, dada pela formação do ego como instância psíquica na fronteira entre o interior e o exterior. A realidade psíquica é regida pelo princípio do prazer e a realidade externa é definida como a realidade compartilhada e ganha traços do que é desagradável que pode aos poucos ser tolerado pelo psiquismo. Os questionamentos passam a ser então inicialmente como alguém conhece a realidade e em seguida se há concordância entre a representação psíquica da realidade e o mundo externo. Como saber se a realidade interna representa a realidade factual, objetiva, se é que ela existe, ou se ela supõe como real o que é uma fantasia? Para responder essas questões, Freud propõe um constante trabalho de reiteração do teste da realidade exigido do indivíduo, para saber se o indivíduo se situa de fato na relação com a realidade, se ele tem com ela uma relação neurótica ou ainda se trata de uma loucura. O teste da realidade age como regulador entre fantasia e realidade no psiquismo adulto, e também pelos modos de relação entre realidade psíquica e realidade externa. Nas palavras do Freud, o que é irreal é meramente uma representação e subjetivo, e é apenas interno. O que é real está também lá fora. Assim é real se algo que está no ego como representação pode ser redescoberto também na percepção, realidade. Em Escritores Criativos e Devaneios, Freud afirma que a fantasia é a realização de um desejo, uma correção da realidade insatisfatória. Quando as fantasias são exageradamente profusas e poderosas, tornam-se presentes as condições para o desencadeamento das neuroses e psicoses. As fantasias estão relacionadas diretamente com as psicopatologias. Nas palavras de Freud, na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, ao fato que na psicose ele é remodelado. Isso está na perda da realidade, na neurose e na psicose. A distinção nítida entre neurose e psicose é enfraquecida pela circunstância de que também na neurose não faltam tentativas de substituir uma realidade desagradável por outra que esteja mais de acordo com os desejos do indivíduo. Isso é possibilitado pela existência do mundo
da fantasia, de um domínio que ficou separado do mundo externo real na época da introdução do princípio da realidade. É desse mundo da fantasia que a neurose áureo o material para suas novas construções de desejo e geralmente encontra esse material pelo caminho da regressão ao passado real mais satisfatório. Dificilmente pode-se duvidar que o mundo da fantasia desempenha o mesmo papel na psicose e de que aí também lhe seja o depósito do qual derivam os materiais ou padrão para construir a nova realidade. Então, para Freud, a realidade vai ter essa perspectiva de uma diferenciação entre interno e externo, do teste da realidade, e a fantasia vem, sobretudo quando está exacerbada, como um indicador de psicopatologia. Uma terceira forma de relação com a realidade é proposta por Winnicott quando ele traz a noção de transicionalidade, uma concepção precursora do conceito de espaço potencial. Então, Winnicott tem um material que é um dos textos, né, que ele trata de uma forma muito original coisas que não tinham sido tratadas pela psicanálise, que são o objeto transicional e os fenômenos transicionais, o paninho, o ursinho, o balbucio, que tem uma função psíquica específica, é bem interessante assim. Então, eu estou trazendo que ele traz então uma terceira forma de relação com a realidade, que não é apenas interior ou exterior, mas que não está nem dentro e nem fora. Então, eu vou ler de novo essa parte. Uma terceira forma de relação com a realidade é proposta por Winnicott quando ele traz a noção de transicionalidade, uma concepção precursora do conceito de espaço potencial. Como uma terceira área da experiência, ela não é nem interior e nem exterior, nem objetiva nem subjetiva, não é alucinação, mas tem função psíquica confortadora e tem sua materialidade na realidade compartilhada. A transicionalidade será precursora do espaço potencial, no qual o indivíduo pode descansar da constante e árdua tarefa de separar a realidade externa da realidade interna subjetiva. Isso é o Winnicott. No início da vida, com os cuidados da mãe suficientemente boa como ambiente facilitador, o bebê em sua dependência absoluta concebe o objeto subjetivo na crença onipotente de que o cria, como se ele criasse o objeto que ele recebe. Na medida em que sua dependência torna-se relativa e a mãe apresenta falhas necessárias para a experiência da separação do bebê, esse começa a perceber a realidade externa e a independência da existência dos objetos do mundo, independente dele. A partir daí, ele pode usar os objetos. A transicionalidade situa na abertura da percepção da separação entre mãe e bebê como fenômeno para apaziguar as vivências de solidão e ansiedade do bebê e como a abertura da criatividade para viver a vida e existir de forma significativa. O brincar, o campo da cultura, da arte e religião são modos de expressão da potência criativa e espontânea do espaço potencial. Na perspectiva da psicanálise winnicottiana, a imaginação indica mais uma forma do indivíduo lidar com a realidade. Além da realidade subjetiva, concebida a partir do campo da ilusão de onipotência, da realidade compartilhada, em que o indivíduo pode fazer uso do objeto, reconhecido então como existente na realidade, independentemente dele, a realidade do espaço potencial, nem interna e nem externa, ou como uma sobreposição entre interno e externo, funciona como espaço de saúde mental. Da noção de percepção do mundo, tal como descrito por Freud, Winnicott passa para a noção de que o que há é uma criação do mundo, ou criação de mundos. No trabalho com idosos, encontramos casos que trazem questionamentos sobre as várias possíveis relações do indivíduo com a realidade e que ganham manifestações particulares evidentes na velhice. Chamamos de lúcidos os idosos que estão em uma relação compatível com a realidade compartilhada. Eles se reconhecem no tempo e no espaço, reconhecem as pessoas de suas relações, com muita frequência, outros idosos manifestam confusão mental circunstancial à época da velhice, em que são evidentes os fenômenos delirantes, sem que esses tenham se apresentado em suas vidas pregressas.
Nesses casos, geralmente a confusão mental ocorre pelo empobrecimento do ambiente, institucionalização, relações pessoais significativas. E quando a confusão mental declina, o ambiente se restabelece. A confusão mental declina é quando o ambiente se restabelece. Considerando os fatores orgânicos determinantes das demências na velhice, nos diversos estágios da doença, observamos modos psicológicos diversos de relação do indivíduo com a realidade. As manifestações psicológicas regressivas, presentes nesses casos em que o idoso lida com a realidade da atualidade, como se estivesse num tempo de vida passado. E a não estabilidade, fugacidade das percepções da atualidade, que dificultam a relação de sentido com a realidade atual, em estágios avançados da doença, demonstram o alinhamento total da realidade como um todo, o que implica simultaneamente no alinhamento de si mesmo. O idoso está em outro tempo e uma outra região fora do teste da realidade. Esses modos descritos acima da relação com a realidade permanecem no modelo interior-exterior freudiano. Podemos compreendê-los pelo modelo da psicanálise freudiana. Entretanto, um caso específico parece demonstrar uma forma de relação com a realidade que a psicanálise freudiana não dá conta de compreender. Logo no segundo encontro com uma senhora idosa de 80 anos, noto que ela traz em seu discurso relatos imaginativos sobre uma relação amorosa dela com um funcionário da instituição de longa permanência onde ela mora. Ela me disse que não sabia se estavam namorando ou não, que nunca chegaram a falar sobre isso. Ele estava de férias e, quando voltasse, iriam fazer uma viagem cujo roteiro ela tinha planejado em detalhes. Segundo ela, ele tinha lhe dito que iria com ela. Na semana seguinte, quando ele voltou a trabalhar, ela me disse que ela não o queria mais, pois ele tinha sido muito seco e grosseiro com ela. Passado 10 dias, ela me disse que outro funcionário da casa tinha terminado o noivado e que tinha se interessado por ela. Posteriormente, o filho de uma senhora que também mora na casa, depois o residente de medicina, e assim numa série que se perpetuava. Percebi então que de tempos em tempos ela elegia um amor em um deslocamento de pretendentes imaginados. Na semana seguinte, ela me dizia de algum empecilho para a realização daquele amor, geralmente dado pelo modo como ela era tratada por eles. Quando ela não tinha quem fosse suporte dessas relações imaginadas, me dizia que não estava bem, que estava triste. Geralmente, após a visita do seu filho, que mora em outra cidade, ela ficava abatida e me dizia que não estava bem porque precisava de um amor e que sempre ela fora assim, namoradeira. Parece que a escolha desses homens feita por ela já os tornava inviáveis ao relacionamento real. Por exemplo, eram casados, noivos ou moravam em outra cidade. Geralmente, esses homens eram mais jovens do que ela. Eu notava que ela não se interessava por homens de sua idade, moradores da casa. Observei que esses homens, em suas relações com ela, a beijavam, abraçavam, a chamavam de querida ou cumprimentavam de forma carinhosa, o que parecia dar base de realidade para a sua imaginação. Durante um tempo, ela me perguntava se eu sabia se tinha sido muita chuva numa determinada região do Paraná, pois ela queria reencontrar seu segundo marido, mas os rios não poderiam estar altos para não inundarem as estradas, para ela poder passar. Ela dizia que se ele não tivesse com nenhuma outra mulher, ela gostaria de viver mais tempo com ele. Depois de uns 3 meses que ela me perguntava sobre as chuvas, ela me disse que achava que ele tinha morrido. Se emocionou e eu lhe perguntei se ela tinha tido notícias dele. Ela me respondeu que não, mas que poderia ser que ele não estivesse mais vivo, pois havia muito tempo que ela não o via e estava pensando que ele não estava mais vivo. Em seguida, ela me disse que aqueles homens, os funcionários da casa, os filhos de outras moradoras, ela não queria mais. Ela teria que começar a fazer uns trabalhos de tricô e crochê até que outro amor melhor do que aqueles aparecesse. O que chama a atenção é que essa senhora se relaciona com a realidade externa compartilhada. Ela está sempre atenta e informada sobre tudo o que se passa na casa, quem é quem, sobre a comida, visitas do filho, os dias em que vou visitá-la e sobre o que me falou. Seu estilo era perspicaz
e bem-humorado, com um tanto de ironia em suas observações sobre as coisas e as pessoas. Ela diferenciava os sonhos noturnos de pensamentos, quando estava insone, e das lembranças em outros tempos, de seus pais e irmãos que já estão mortos, seu marido, ex-namorados da juventude. A relação com a realidade está preservada na sua relação com o passado, como lembranças, e nas suas relações cotidianas na instituição. Mas, em paralelo a esta relação com a realidade externa, a compartilhada e histórica, estão esses relacionamentos amorosos imaginados na atualidade, que compreendo como uma terceira realidade. O Winnicott afirma com veemência que o paradoxo presente na transicionalidade, se o bebê concebe o objeto subjetivo, ilusão, o seu objeto foi apresentado desde o exterior, não deve ser resolvido, mas deve ser aceito, tolerado e respeitado. A área neutra da experiência não deverá ser contestada. A pergunta não deverá ser feita na intervenção psicanalítica, por exemplo. Mas ele é seu namorado mesmo ou não? Isso é real ou não? A realidade do espaço potencial não pode ser questionada. No caso da senhora idosa, ela mesma traz uma base na realidade, mas como resolução, estaria em seu controle uma saída para que a imaginação se mostrasse inviável. Não gostei do modo como ele me tratou, foi grosseiro, ou ainda, não sei se eu vou querer, pois... Para compreender essa situação, propõe a hipótese de que o terceiro modo da relação com a realidade, experienciada por essa idosa, no espaço potencial, em uma perspectiva de saúde, evidenciada pela clara diferenciação entre o que lhe é subjetivo e objetivo, e no que se apresenta como uma derivação do modo de sonhar a realidade, no aspecto que era frágil, os relacionamentos pessoais. O espaço potencial é uma terceira área da experiência que não está nem no interior nem no exterior, não é delírio e nem objetividade, e que tem importante função de descanso da difícil tarefa de separar a realidade externa da subjetiva. É um espaço de saúde, pois não há a perda do sentido de ser. Então, a fantasia, para o Freud, né, é um indicativo de psicopatologia, e aqui eu chamei de imaginação para não confundir com a fantasia, porque mesmo para o Winnicott ele fala que a fantasia é dissociativa, ele diz. Então eu usei imaginação como a presença da imaginação é a saúde. No texto Sonhar, Fantasiar e Viver, o Winnicott vai diferenciar cada termo. Sonhar e viver são semelhantes e se entrelaçam entre si. Sonhar ocorre na relação com a realidade, com o viver. O viver está permeado pelo sonhar. Entretanto, o fantasiar tem peculiaridades que estão associadas à dissociação, que impede a fluidez do viver e do sonhar. Diferentemente do lugar da fantasia nas psicopatologias, tal como indicado por Freud, a realidade do espaço potencial indica a possibilidade de se manter a saúde mental, experimentando os recursos da realidade subjetiva, indicada na tentativa de manter a onipotência, o controle sobre o mundo, mas mantendo relação com a realidade externa compartilhada. Para o Winnicott, a saúde do indivíduo depende de conquistas maturacionais, de integração feitas por ele durante a sua vida. Essas conquistas, entretanto, não são estáveis e seguras, mas precisam ter sustentação dada pelo ambiente facilitador. Me parece que no caso da senhora idosa, o sonhar a realidade, as imaginações saudáveis não têm efeito de dissociação e nem de estagnação, mas ela sonha para continuar a viver. Ela cria e recria o mundo para existir em uma saída criativa, pessoal, singular para a continuidade do ser, como amadurecimento pessoal na velhice. É isso.